Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um bate-papo aqui da live da área de educação. Eu sou a professora Estela Rocha, coordeno a área de educação aqui da Gran Faculdade e estou com a minha querida professora Viviane Carrijo, também professora do curso, e a gente vai bater um super papo hoje, Viviane. Grata por ter agradecido o meu convite. Obrigada, é um prazer estar aqui hoje com você, dividir essa mesa, esse espaço e trocarmos figurinhas aqui na área da educação. Com certeza. Bom, vou pedir ajuda aí para o meu pessoal de apoio. Coloca na tela o nome da nossa fala de hoje. A nossa fala de hoje é brincar, um direito de todos, mas também um direito para todos, não é verdade, Viviane? Com certeza. E o que é o mais importante disso, Vivi, quando a gente... Vou te chamar de Vivi, porque a gente já tem um nível de intimidade, gente. Muito grande. Vivi, para a gente falar da brincadeira, né, para todos, a gente levantou aqui os documentos norteadores para os nossos estudantes que estão em casa entenderem do que a gente está falando. E aí eu vou pedir para colocar na tela os documentos norteadores que a gente vai falar um pouquinho aqui. Perfeito. Coloca na tela, meu querido. Então vamos lá, nós vamos falar um pouquinho sobre a Declaração Universal dos Direitos da Criança, aprovada na Assembleia Geral das Nações Unidas em 59, que vem falando da importância do brincar. A Convenção dos Direitos da Criança de 1989, esses dois documentos, o Brasil é signatário, ele se propôs a colocar em prática, e a gente vê isso aonde? No reforço da infância na Constituição Brasileira de 88, no Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, e o Marco Legal da Primeira Infância de 2016, além de tantos outros documentos legais. E aí, Viviane, eu vou pedir para você falar um pouquinho para a gente sobre esses documentos e qual é a relação deles, né, com a infância. Perfeito, Estela. É bem importante a gente destacar e chamar a atenção para a Declaração Universal dos Direitos da Criança, né? Que surge lá em 59 e que vai impactar em muito aqui na Constituição, lá de 88. O que a gente pode chamar de principal, destacar de principal na Declaração Universal dos Direitos da Criança? Exatamente essa palavrinha aí. O que é direito dessa criança, direito no período da infância em que ela está se desenvolvendo. E aí eu queria chamar a atenção para os direitos, tanto sociais, quanto civis, né, que a declaração reforça, principalmente na questão de proteção, de cuidado, direito dessa criança em relação à educação, ao ensino. Então, a partir daí, a gente tem uma mudança na visão e a concepção do que seria infância. Porque até o finalzinho aí do século XIX, mais ou menos, nós ainda tínhamos uma dificuldade muito grande em compreender o que era realmente a infância, que concepção era essa de infância, que estava mais atrelada apenas ao quê? Ao cuidar, ao zelar, aos cuidados básicos, uma perspectiva mais assistencialista, né? Aquela visão ali de creche, que essas crianças tinham que ser cuidadas, zeladas, alimentadas. A partir desse movimento, que ele vai ganhar muita força com a Convenção dos Direitos da Criança em 89, junto com a nossa Constituição Federal de 88, eu começo a ter o quê? A perspectiva do direito à educação dessa criança. Então, além desse cuidar, desse zelar, tem ali atrelado o quê? A educação. Então, eu começo a mudar, começa a visão, a concepção de educação, né, para essa infância, atrelando aí a perspectiva de uma educação infantil, que nós vamos ter lá na frente. Aí eu queria chamar a atenção também, Estela, além desses marcos que nós apresentamos aí, a questão também da Lei de Diretriz e Bases da Educação, a nossa LDB de 96, Sim. que ela vem um pouquinho depois aí, tanto da Constituição quanto do Estatuto da Criança e do Adolescente 90, mas a LDB ela vai instituir a educação infantil como a primeira etapa da educação básica. Então, a partir daí, nós temos realmente um marco, uma determinação de que a infância precisa ter um olhar para a educação. Essa criança, além de ser cuidada, mas ela precisa também ser educada. Então, é o ensino, o cuidado, atrelado aí ao educar e o cuidar, né, que são os princípios aí fundamentais da educação infantil. E, por último, eu acho que o marco da primeira infância, que vem ganhando força a cada ano, desde a instituição dele em 2016,
Nós temos agora um movimento muito importante que está acontecendo nacionalmente com os fóruns distritais de educação, de valorização e organização das diretrizes, né, curriculares aí, pensando-se na primeira infância. Ou seja, a gente está falando da infância enquanto o direito, né, de cada um dos indivíduos de vivenciarem aquele espaço. Entretanto, a gente sabe que ainda ele precisa ser garantido. Por que a gente trouxe os documentos norteadores? Porque eles precisam ser garantidos. Se eles não estiverem na legislação, infelizmente, na história da educação brasileira, a gente não consegue garantir direitos. Mesmo com eles garantidos, exatamente, como você mesmo disse, a gente ainda está precisando rever, precisamos de fóruns de ação. Fortalecer, né, isso tudo. E eu diria mais uma coisa, Estela, materializar cada vez mais isso dentro do espaço da escola. Não é? Porque a gente tem essa questão dos documentos, a gente tem a formação aí dos professores, mas nós precisamos materializar isso no chão da escola, da sala de aula, nos nossos espaços de formação também com essas crianças. Sim. Isso é importante. E quando a gente fala de criança, Viviane, você é uma estudiosa da área, muitas pessoas podem achar que o ser criança é um mini adulto. A gente já vem há muito tempo dialogando que não. Superamos isso. Superamos isso. E entendemos que a criança, ela tem uma questão diferenciada, porque ela aprende o mundo de uma outra forma. Com certeza. E aqui nós defendemos, aí eu vou pedir ajuda dos nossos meninos para colocarem lá no ar, essa frase do Einstein, que vai dizer que o brincar é a mais alta forma de pesquisa. Ou seja, defendemos o brincar, mas entendemos que o brincar é o momento em que ele vai aprender e conhecer o mundo, não é não, Viviane? Com certeza. É o espaço, Estela, da manipulação, é o espaço do contato com o outro. Esse momento do brincar, como aí está falando, é exatamente esse momento de pesquisar o mundo, de descoberta desse mundo, descoberta entre os pares. Então é um momento que ele vai ter o contato mesmo com a natureza, o contato com os seus semelhantes. É o momento em que ele vai trocar olhares, né? Tanto no mundo infantil, mas também com o mundo dos adultos, e fazer essa relação. Então é muito importante que esse espaço da brincadeira, esse momento do brincar, essa ação do brincar, ela faça parte do nosso planejamento pedagógico diário dentro da educação infantil. Por isso os dois princípios, do educar, do brincar, do cuidar, né? Atrelados, porque é por meio dessa brincadeira, por meio dessa troca, desse espaço lúdico, que a gente propicia uma série de olhares para o processo de aprendizagem dessa criança, principalmente na primeira infância. Sim, né? Sim. E aí eu vou pedir aqui novamente a ajuda dos meninos aí do bastidor, porque eu tenho uma frase aqui recortada de um colega, o professor Jonathan Aguiar, em que ele escreve, mais livros, por favor, né? Nesse texto, ele coloca o seguinte: o brincar faz parte da vida humana. Tanto que as crianças, quando brincam, elas criam, imaginam, fazem novas associações, adquirem aprendizagens, aprendem a lidar com as suas emoções, até porque o brincar possibilita conhecer o outro e a si mesmo. Destaco que, brincando, representamos também a realidade que vivemos ou criamos, outros mundos, outros horizontes. Perfeito, Estela. E essa fala do Jonathan, ela que sintetiza, né? E aí eu peço para você discorrer um pouco mais sobre essa ideia. É no brincar que eu conheço quem eu sou e conheço quem é a Viviane. Com certeza. E a partir disso eu vou conhecer o mundo. É assim que essas crianças aprendem o mundo, não é? Inclusive, Estela, um ganho muito grande que a gente teve foi com a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que ela trouxe ali uma organização dos direitos, né? Os direitos aí de aprendizagem dessa criança ao longo da educação infantil e dentro dos campos de experiência. Então, a organização aí dos direitos dessa criança e o processo dela, os objetos de conhecimento que a gente precisa trabalhar ao longo dessa importante etapa da educação básica estão atrelados em campos de experiência. Exatamente por isso, porque esse é o momento de maior experiência que esse sujeito humano pode vivenciar.
Então, um dos campos de experiência, por exemplo, é o eu e o outro e o nós. Então, exatamente, é o momento por meio da brincadeira, por meio dessa troca, essa experiência, como eu falei, esse contato com a natureza, esse contato com os pares, essa brincadeira ali no pátio da escola, no parquinho, numa quadra de areia, ou mesmo na sala de aula, esse espaço em diferentes, essa brincadeira em diferentes espaços é que propicia esse conhecimento dele, né, enquanto sujeito ali histórico, cultural, com seus hábitos, com seus costumes, com a sua formação que já vem para o espaço da escola também, né, que é o hábito, a cultura, né, a linguagem ali familiar, que ele traz também para esse espaço da escola. E ali ele vai conhecer o quê? A sua relação com o outro, que é uma relação ali de troca também, mas também o nós, que é essa vida em comunidade, a questão dos direitos dele, direitos sociais, os seus direitos de relacionamento, né? Atrelado a isso, a gente vê muito a questão da valorização dele mesmo enquanto ser humano, as diferenças, né? Diferenças físicas, diferenças emocionais, as suas escolhas, e isso tudo por meio da brincadeira. Seja com os jogos, seja com material concreto, seja com um brinquedo, como é importante o brinquedo no espaço da educação infantil, né? E a brincadeira mesmo, né? A brincadeira ali, a corda, a bola, o pular, o arremessar, o rolar, como é importante a criança rolar, a criança engatinhar, se arrastar. Isso tudo é muito importante para esse desenvolvimento psicomotor da criança, também emocional, e futuramente isso vai impactar aonde? No próprio processo dela de aprendizagem, da língua escrita, da língua oral, da leitura, e todo um processo de desenvolvimento humano, né? E uma coisa interessante que a gente estava conversando antes, quando a gente estava fazendo os bastidores, era que a gente fala muito do brincar na educação infantil. E a gente entende que o brincar, ele não deveria ser só limitado à infância, né? Perfeito. Viviane, ele deveria ser ao longo de toda a vida. E eu sou carioca, do Rio de Janeiro, e volta e meia eu escuto alguns amigos assim, vamos marcar uma brincadeira? Como se a brincadeira não fosse um lugar da fase adulta. E a brincadeira normalmente é esse lugar da interação. Então é marcado aquele churrasco, tá rolando um futebol, as pessoas estão confraternizando, estão dividindo ali na comunidade, mas ele precisa dizer que é uma brincadeira, porque ele precisa marcar um espaço, como se eu tivesse que agendar. E as crianças, quando a gente fala assim, olha, encerrou a brincadeira, é um desespero. E como é que você vê essa relação do brincar por toda a vida? Por que é importante a gente ser um sujeito brincante, né? E eu acho que, principalmente, uma palavrinha que você trouxe, Estela, a questão da interação, né? Então, a brincadeira, ela é muito importante exatamente por esse princípio, né? Do interagir, da troca de experiência. A brincadeira, ela está atrelada a esse experienciar, esse vivenciar. Então, é muito importante a gente trazer, e eu converso muito com os professores, principalmente aqueles que atuam nos anos iniciais, e essa transição dos anos iniciais para os anos finais. Por quê? Porque essa brincadeira, esse espaço da ludicidade, do brincar, dessa troca, dessa vivência tão grande na educação infantil, muitas vezes a gente faz uma ruptura, né? Aí nessa transição dessa primeira infância para uma segunda infância e depois para a adolescência. E é importante a gente enfatizar que essa interação, essa vivência, essa ludicidade, ela precisa percorrer toda a nossa vida, né? É tão legal quando a gente chega e a gente dá uma tocadinha diferente no outro. Hoje a gente chegou, a gente se abraçou, a gente já logo fez uma brincadeira uma com a outra. Por quê? Porque isso é uma forma da gente interagir, né? Isso traz vivacidade, isso melhora o relacionamento, isso traz leveza no nosso processo de constituição humana também. Então é muito importante que esse concreto, esse material concreto, esses elementos, eles percorram não só a educação infantil, esse contato da primeira infância, mas também
todo o processo de aprendizagem. Muitas vezes a gente chega no ensino superior e fala, agora a coisa é toda séria, não temos mais brincadeira. Igual você falou mesmo, quando fala, ó, acabou o momento do brincar, guardem os brinquedos, porque agora é o momento sério. Parece que antes não era aprendizado, né? Era só brincadeira. Então a gente precisa entender que essa brincadeira, essa ludicidade, esse brincar, essa interação, ela faz parte do processo de aprendizagem, né? E ela faz parte também do processo de constituição humana, que é o mais importante. Então, essa interação, essa constituição humana, desde a primeira infância, desde os bebês, né? E isso é muito importante, porque isso vai fortalecer esse sujeito futuramente, como um adolescente, como um jovem, um adulto, muito mais vivo, muito mais dinâmico, muito mais perspicaz, pronto para a vida, né? E principalmente fortalecendo os seus relacionamentos humanos, né? Então isso é muito importante. E uma coisa que eu acho que é bastante interessante, Viviane, a gente falou um pouquinho aqui, mas eu acho que vale a pena a gente reforçar um pouco mais, que é esse sujeito brincante. E aí eu vou trazer o sujeito brincante para o professor, que já está atuando, e para o futuro professor que está se formando. Ótimo. Porque se eu não sou um sujeito brincante, eu não vou conseguir estabelecer espaços de brincadeira para os meus estudantes. Eu vou reforçar essa sala. Acabou a brincadeira. Eu não vou conseguir fazer a transição. Vamos brincar de uma outra maneira? Porque, né, o momento que a criança às vezes senta, vou fazer uma atividade que precisa um pouquinho mais de formalização, que seja um desenho, que seja um recorte, também pode ser chamado de brincadeira. E ser lúdico, né? Não é? E ser lúdico, Exatamente. Ser leve, ser diferente. E é tão importante isso, porque muitas vezes a gente pensa assim, eu vou atuar com a educação infantil. Não tem como você atuar com a educação infantil se não for sentando no chão, se não for com a rodinha, se não for com a roupa confortável. Não tem como a gente fazer isso, né? É exatamente por quê? Porque esse sujeito brincante precisa estar inserido no meu processo de formação docente também, de formação profissional, né? Então, essa leveza, essa brincadeira, essa descontração, essa ludicidade precisa fazer parte também da minha constituição e da minha formação também profissional, né? E principalmente porque, retomando ao tema do nosso momento de hoje, esse brincar, ele é um direito, né, dessa criança, é um direito desse sujeito, mas ele também é um direito para essa formação desse sujeito, né? Então, por isso que a gente pensou exatamente nesse aspecto de ser esse direito do brincar, esse sujeito brincante como direito dele, mas também como direito para o outro com quem ele se relaciona, né? Exatamente, exatamente. E quando a gente está falando de um professor em formação, ou daquele professor que já está formado e está ouvindo atuando, aqui a gente, atuando, e ele precisa talvez revisitar a sua infância para recuperar da infância o momento da ludicidade, da brincadeira. Em que momentos que a gente faz isso, né? Eu sei que de modo social, a gente vive algumas situações muitas vezes de rejeição, de comportamentos, mas cada vez mais a gente tem dialogado que isso faz parte de determinados grupos sociais. Do próprio processo, não é? né? Tenho certeza que quando alguém olhou o momento em que eu e a Viviane nos encontramos, reconheceu. São duas professoras se encontrando. A forma como fala, como o corpo se expressa. E isso já tem sido uma marca dos nossos colegas. Com certeza. E esse professor brincante, ele precisa recuperar isso, né? Eu também entendo que nem todo professor, às vezes, se sente confortável com uma etapa de ensino. Exatamente. Mas, às vezes, acontece quando ele adentra no espaço escolar, foi a oportunidade. Mas aí ele tem que fazer direito o trabalho, né? Ele vai ter que recuperar. E aí, Viviane, a gente está caminhando aqui para a nossa reta final da nossa conversa, mas eu queria, antes disso, pedir para você um exemplo prático para nossa estudante que está lá, que ela possa pensar assim, como é que eu posso aplicar, por exemplo, uma atividade prática lúdica na educação infantil? E você falou também do ensino fundamental, já que você é uma professora formadora, né, a partir de toda a sua experiência. Como é que ela também pode fazer para que torne o ensino fundamental ainda lúdico? Que as crianças percebam que é possível levar a ludicidade por toda a sua vida. Eu acho que um ponto principal e que a gente precisa resgatar muito, e aí eu retomo novamente a BNCC, ela traz muito uma prática de linguagem que é a oralidade. Nós não tínhamos isso muito estabelecido nos
Documentos nos anteriores. documentos anteriores, Isso. né? Diretrizes, PCNs. E a BNCC, ela traz esse aspecto muito importante, que é a prática de linguagem da oralidade. Então, muitas vezes a gente pensa assim, mas a criança da educação infantil é muito difícil, porque ela ainda não lê, ela ainda não escreve, né? O que eu posso trabalhar isso de forma lúdica com essa criança? Principalmente focando nesse aspecto. Na questão da linguagem. Então, o momento da rodinha, ele é de extrema importância. É o momento em que a gente vai colocar essa criança para falar, essa criança para se expressar, para contar, para relatar, para argumentar. Então, é uma estratégia que não pode faltar. Sim. Um segundo ponto é a rotina. A rotina, ela é fundamental. Então, a rotina é criada na educação infantil e também nos anos iniciais, no ensino fundamental, ela é muito importante por isso, porque eu vou trazer o aspecto da ludicidade permeando tudo e vou atrelar ali momentos marcantes para a brincadeira. Então, eu preciso ter dentro dessa rotina o momento do parquinho, eu preciso ter nessa rotina o momento que eu vou fazer uma atividade de roda, o momento que eu vou fazer uma atividade fora da sala de aula, o momento que vai ser uma troca entre os pares. Então, isso também é muito importante. O uso do material concreto. A criança até os 11 anos de idade, ela precisa muito trabalhar com material concreto. Então, eu preciso trabalhar com a tampinha, com o canudinho, com o palitinho, preciso ir trabalhando a noção de sequenciação, a noção de ordem, que são os esquemas mentais. E isso deve ser trabalhado na educação infantil, porque isso vai ajudar a criança posteriormente no conceito de número, por exemplo, né? Eu preciso manusear muito letras, números, né? O papel, as texturas, trabalhar a questão das cores, formatos, tamanhos. Então, essas atividades de uma forma lúdica, por meio da brincadeira, por meio ali de uma forma descontraída e de interação, são importantíssimas para o desenvolvimento na educação infantil e o fortalecimento do processo de aprendizagem dessas crianças ao longo do ensino fundamental. Nossa, Viviane, tenho certeza que quem está em casa ficou apaixonado com essa sua explicação, porque é uma coisa que eu venho não defendendo sozinha, eu tenho alguns colegas que falam isso comigo, eu vivenciei a época, e acredito que você também, de que não existia receita de bolo para educação. Mas cada vez mais eu percebo que os colegas não sabem nem de onde partir. Exatamente. Porque a gente veio de uma época que a gente fazia a nossa formação toda, acontecia às vezes dentro da escola, já no dia a dia. A gente sabe o quanto isso foi difícil. É um diferencial. Então, se a gente hoje pode apresentar um caminho para esse colega, né, que já está lá, olha, ela falou que eu preciso trabalhar o pensamento matemático antes de trabalhar os números. Então, eu vou ensinar as crianças a pularem na sala, as crianças a identificarem, a colocar objetos, organizar objetos por tamanho. Separar os brinquedos. Separar os brinquedos. Ou seja, ela já está fazendo um processo matemático, mas de forma lúdica. E essa era a nossa ideia, de que você saísse daqui com o entendimento, né, de que é possível, sim, a partir da brincadeira, proporcionar atividades para todos, né? Com certeza. E garantir o direito dessas crianças, né, que além de se desenvolverem num processo de desenvolvimento prático, lúdico, né, diferenciado, também estão num processo de aquisição do conhecimento, né? Porque esse conhecimento científico, ele caminha junto com esse desenvolvimento emocional, né? Esse desenvolvimento físico. É uma etapa que a gente tem um desenvolvimento muito grande, essa etapa da infância, no físico. E a gente precisa fazer esse processo ser cada vez mais leve, ser dinâmico. Então, atividades muito práticas, diferentes, lúdicas e de uma forma brincante, a gente pode levar para o espaço da sala de aula, para o espaço da escola, né? E possibilitar tanto o conhecimento quanto o desenvolvimento dessa criança psicomotor e emocional de uma forma muito mais prazerosa. Com certeza. Viviane, agradeço a sua presença Eu aqui. Agradeço, é um Até prazer. a nossa próxima live. Acompanha a gente aí, ó. Com Tchau, certeza. tchau. Tchau.